Fala aí, pessoal, bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo, quem puder deixar o like, se inscrever no canal, deixar seu comentário. Tô um pouco sumido, né, galera? É da plataforma, o trabalho tá bem puxado, tô num novo desafio, então tá bem legal. E aí não tô tendo tempo de lançar os conteúdos aí, mas tô de volta para falar dessa bela, né, e convincente vitória do Vasco ontem em cima do Fluminense, 2-0, gols do Rayan e do Nuno. O Vasco engrena no campeonato. Nos últimos 6 jogos, o Vasco teve 5 vitórias, só perdeu o jogo contra o Palmeiras, lá no Allianz, que todo mundo, claro, vai considerar como um resultado normal, um resultado perder para o líder do campeonato jogando na casa do adversário, é um resultado normal. E aí depois do Vasco vence o Vitória, o Vasco vence o Bahia, né? Não na sequência, né? Mas o Vasco vence o Vitória, o Vasco vence o Bahia, o Vasco vence o Fortaleza, o Vasco vence ontem o Fluminense e teve qual foi o jogo? E o Cruzeiro. Então, excelente segundo turno. O Vasco chega à terceira colocação no segundo turno e aquela terceira colocação muito próxima, né? Parece que o Palmeiras tem 22, o Flamengo 21, o Vasco 20. Se a gente fizer um recorte no primeiro turno, o Vasco fez 19 pontos, né? E no segundo turno o Vasco já tem 20. Então ainda faltam 9 jogos para terminar a campanha do time. Galera, é um jogo muito bom, destaque para o Barros, né? Desde quando voltou, o Vasco não perdeu. Hoje o Vasco faz jus ao que o Pedrinho falou no início da temporada, dizendo que o Vasco era o 8º melhor elenco do Brasil. Hoje o Vasco está exatamente na 8ª colocação. Eu só faço uma ressalva, se não tivessem os reforços, né? Você vê que de todos os 5 reforços que o Vasco trouxe na janela, Robert Renan, Cuesta, o Barros, o Andrés Gomes e o Matheus França, os 4 são titulares. Então, assim, como deu uma encorpada no elenco. Hoje o Vasco tem o Rayan jogando muita bola, o Vasco tem o Coutinho jogando praticamente todos os jogos. Antes o Coutinho saía 10 minutos, 15 minutos, o Coutinho, quando não termina o jogo, sai no final, até porque hoje o Vasco tem opções no banco para substituí-lo, né? Não tinha... Hoje antes você tirava ele, entrava o Garré, entrava outros aí que eu nem lembro mais. Hoje você vê Matheus França, você tem DVD, você tem o Verrete no banco, e a gente ainda perdeu o Jair, né? Você tem Thiago Mendes, que veio também na janela, esqueci até do Thiago Mendes, que não joga, já está também disponível. Então o Vasco incorporou o seu elenco. Hoje a gente tem uma distância do Bahia, que é o Bahia lá e o Botafogo, estão no G6, né? O quinto e o sexto, quinto colocado Botafogo e o sexto Bahia. O 7º é o Fluminense e o 8º é o Vasco. O Bahia joga um jogo atrasado amanhã com o Internacional, vencendo, passa o Botafogo, vai a 49 pontos, fica com uma distância bem considerável do Vasco, 10 pontos. Então, o Mirassol já tem 52. Então a gente briga ali nas duas pontas, né? Provavelmente Flamengo ou Palmeiras vão ganhar a Libertadores, e aí já abre mais uma vaga. E aí o Vasco, a gente tem 2 chances, ou pela Copa do Brasil, ou de repente, pegar uma pré-Libertadores. Mas a satisfação é ver o time jogando bem, o time dando olé no final do segundo tempo. Você vê que mesmo ganhando de 2-0, o Diniz não deixa o time baixar. O próprio Coutinho falou que ele fica pressionando o tempo todo. Destaque hoje até eu estava vendo um programa do Sport TV, Léo Jardim, Paulo Henrique e Rayan, 3 jogadores do Vasco na seleção da 29ª rodada. Léo Jardim fez uma baita defesa,
naquele início do jogo, né? O Barros perde a bola para o Lúcio e ele encontra lá o Cano finaliza. O Léo Jardim faz uma bela defesa que poderia literalmente mudar a história do jogo. E aí você vê alguns torcedores do Fluminense, uma falta de respeito gigante com a história do Vasco, né? Dizendo que vão atropelar, que isso e aquilo. Parece que as pessoas não assistem o jogo do Vasco. Eu até estava vendo um vídeo do Luiz Heitor, né, que é um torcedor do esporte, que eu acompanho muito ele fala muito do futebol do Nordeste. Quem gostar de futebol, uma boa análise, curte lá o Luiz Heitor. E ele disse que muitas pessoas acho que não assistem o Vasco jogar. Porque o time que vem de 6 jogos, com 5 vitórias, nos últimos 11 jogos só perdeu 1, não é possível que não tenha um mérito. E aí as pessoas, o time é ruim, o time é fraco. Pô, gente, o Vasco tem o Coutinho, o Vasco tem o Ryan, o Vasco tem o Paulo Henrique, o Vasco tem o Robert Renan, o Vasco tem o Cuesta, o Vasco tem o Barros. Pô, esse time é ruim? Eu acho que as pessoas olham e não entendem. Parece que fazem má vontade, né? Para falar do Vasco. É sempre uma dificuldade tremenda para falar do Vasco. Mas o importante foi a vitória. Agora o Vasco pega o Bragantino. Só eu falo um pouco mais para frente, vou fazer um vídeo aí falando desse jogo. Mas muito importante a vitória. E ficamos a 2 pontos do Fluminense. O Fluminense ainda tem um jogo atrasado. O Fluminense não tem jogado bem. E o Vasco pega o Bragantino no próximo jogo, depois pega o São Paulo, aqui no Rio. E a gente já olha, graças a Deus, fazendo um vídeo olhando para a parte de cima da tabela, que é o mais importante. Galera, um abraço, saudações vascaínas a todo mundo. Quem puder se inscrever, deixar o like, compartilha. A gente agradece aí para chegar em mais colegas aí vascaínos.